Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. O que tem de errado em guardar os sentimentos só pra gente? Por que é tão difícil pedir perdão, dizer eu te amo e olhar nos olhos? No Viver Bem de hoje você vai entender como os problemas pessoais não resolvidos podem ser considerados dor emocional. E acredite, a dor física aparece. Quem me acompanha nessa conversa é o Dr. Gabriel Longini, especialista em dor crônica. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Gabriel. Satisfação em recebê-lo novamente aqui. Olá, Renata. Tudo bem? Tudo. Muito obrigado pelo convite. Para falarmos, né, doutor, sobre essa questão, sobre a dor emocional que às vezes está ali escondidinha, mas que reflete, inclusive, na dor física. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem muitas pessoas que têm aquela tensão muscular, um músculo mais duro, mais rígido do que o normal, e ele tem um fator muito emocional. Às vezes um problema no trabalho que a pessoa não consegue resolver, um problema em casa, problema conjugal, problema com o filho, mas principalmente aquela sensação de que é o fator esponja. O paciente geralmente absorve muitas coisas para ele não tem válvulas de escape. Tem uma educação mais tradicional, interfere muito nisso também. A gente vê muito aqueles pacientes que tiveram uma educação onde existia uma hierarquia, que o pai era soberano, não podia conversar, não podia questionar. E ele acaba arrastando isso para ao longo da vida adulta dele. E na vida adulta ele tem essa dificuldade de sentar e ter esse bate-papo. Falar, Renata, nossa, eu não estou satisfeito com isso, o que você pode me sugerir? Então essa válvula de escape, você falar dos seus problemas para os outros, existe um treinamento, uma necessidade de ser feito isso. Existem alguns bloqueios emocionais, da infância, por exemplo, da vida adulta, da falta de relacionamento. Isso interfere diretamente no fator de origem da dor. Eu costumo dizer muito que essas pessoas, geralmente, são aquelas pessoas esponja, né? Que nem eu citei anteriormente. E quando a pessoa começa a falar que ela vai no psicólogo e ela começa a melhorar isso dentro da casa dela, ela fala que começa a dormir melhor, que o relacionamento interpessoal dela melhorou, seja dentro de casa ou no trabalho. E esses fatores, eles são muito importantes na prevenção da dor. Então, se você me perguntar, Gabriel, a emoção gera dor? Gera, e muito. Porque faz parte do conceito de dor crônica o envolvimento emocional. Temos um alto índice hoje nos consultórios devido a isso, doutor? Muito, bastante. Tem uma doença, inclusive, muito nova, né? Que se você for avaliar, eu mesmo não aprendi durante a minha faculdade de medicina. Eu fui aprender na especialização de dor lá no Einstein, que é a síndrome miofascial. Você fala síndrome miofascial, o que é isso? É quando você tem áreas musculares do seu corpo, pode ser no pescoço, pode ser nas costas, na perna, em que ela tem uma fadiga, um cansaço. E de onde vem essa fadiga, esse cansaço? O normal do músculo é ele ficar o tempo todo relaxado. Aí você estressa, ele tensiona. Você relaxa, ele solta de novo. No caso da síndrome miofascial, esse músculo é o tempo todo tenso e rígido. E, consequentemente, o paciente ele não consegue descansar. Então, ele chega no consultório e fala, nossa, doutor, eu estou cansado. Parece que eu durmo 3 dias seguidos e eu acordo ainda cansado. Aí você começa a indagar alguns outros problemas. Tá, e como é que é o seu sono? Ah, meu sono é perturbado. Minha mulher fala que eu fico fazendo apertamento, fico rangendo os dentes. Um sinal clássico também da síndrome miofascial. Outro sinal muito importante também é de contraturas. Você vai examinar, ou às vezes a pessoa vai fazer uma massagem, passa a mão, sente umas bolinhas nas costas. Essas bolinhas chamam-se trigger points, ou nódulos intramusculares. São diretamente relacionados à tensão. Então, se você me perguntar assim, Gabriel, essas dores, essas doenças de hoje em dia, o que acarreta elas? O imediatismo, aquela falta de respira, tranquilidade, para tomar um cafezinho, para bater um papo, ou aquela urgência de querer ter o sucesso dos 50 anos aos 30. A vida moderna que nos deixa cada vez mais conectados, mas de certa forma cada vez mais afastados, né? Isso acaba influenciando também, né, doutor? Também da informação. Quantas informações você recebe por dia hoje no seu celular, no seu smartphone? É muita coisa. E a gente acaba ficando o tempo todo conectado, querendo absorver aquilo tudo
e não dá um tempo para o nosso corpo descansar, para a gente poder ter uma, digamos, uma reabilitação social, né? A gente se adequar à nossa rotina. É um simples fato de sentar e conversar, isso faz muita falta na sociedade hoje. Esses dias eu estava conversando com um amigo e lembrando da infância, que a gente costumava sentar para bater papo na calçada, ir um na casa do outro para poder jantar. Hoje tem sido cada vez mais difícil fazer essas atividades. Eu fui criado num lugar em que as pessoas sentavam para tomar tereré. Nossa, hoje está cada vez mais difícil. E, tipo, você tem que combinar com os amigos, nem todos conseguem ir. Então acaba Às vezes até dentro de casa as pessoas elas estão conversando ali via WhatsApp, né? Em todas as casas, né? Hoje cada vez menos tem família sentada na hora do almoço, almoçando juntos, conversando, trocando aquelas informações, fazendo a válvula de escape, porque ali é a hora que você senta com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, e coloca uma angústia, coloca uma felicidade. Isso dá uma nivelada no seu limiar de dor, no controle da dor no dia a dia. E isso faz muita falta. Então a questão emocional é importante. Doutor, eu comecei o programa falando que é difícil para nós, né, para nós seres humanos, demonstrar afeto, demonstrar outros sentimentos, praticar o perdão. Por que nós agimos assim? É uma pergunta difícil de responder e talvez eu não tenha essa resposta bate-pronto. Ela está muito relacionada aos grandes problemas sociais hoje. Problemas sociais de abandono, problemas sociais de depressão, problemas relacionados principalmente a essas doenças crônicas, que são as principais dores que acometem a população, como fibromialgia, síndrome miofascial, artrite, tantas doenças que têm um componente autoimune, um componente emocional envolvido. Tem se batido muito na tecla, e você deve ouvir muito isso, da questão de gerar perdão, de gratidão. São palavras-chave tentando resgatar esses sentimentos para as pessoas, que se perdeu. Não sei explicar o motivo do qual se perdeu. A psicologia também ela não coloca isso de uma maneira muito clara. Mas a gente acredita que existem alguns fatores que contribuíram para isso. Que é isso, essa perda dessa relação social, essa conectividade, o tempo todo conectado com um ser inanimado, que é justamente um aparelho de celular ou um tablet. E o ser humano ele é feito de convívio. Quanto mais você conviver num grupo, mais desenvolvimento você vai ter. Então, o que eles fazem geralmente, né, para ter essa resposta? Pegam um bebê e colocam um bebê para ser criado apenas com 2 pessoas. E fica em 6 meses naquele segmento com 2 pessoas. Vai ter um desenvolvimento. Se esse bebê crescer num convívio com mais de 15 pessoas, é um outro desenvolvimento, muito maior. Por quê? Tem mais troca de carinho, troca de experiências. Gente, então falar de amor, falar de sentimentos. Renata, nossa, isso aqui tá me deixando chateado. O que a gente pode fazer para tentar melhorar? Ao invés de, cara, eu vou para casa, poxa vida, não gostei do que essa pessoa me falou, e fica remoendo aquela situação. Isso é prejudicial à saúde. A pessoa pode achar que não e falar que isso é besteira. Mas na hora que ela vai para um tratamento psicológico, é um pedacinho de problema que está na ponta do nariz, a psicóloga dá uma ajeitadinha e a pessoa consegue melhorar o quadro dela. Muito bem, estamos falando sobre dor emocional. Depois do intervalo, teremos aí então uma matéria especial para você de casa entender um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Pausa rápida, daqui a pouco nós estamos de volta. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de hoje falando sobre dor emocional. Você de casa sabia que a dor emocional reflete também na dor física? Dr. Gabriel Longini está aqui conosco esclarecendo um pouco do tema de hoje. Inclusive, nós, Dr. Gabriel, preparamos uma matéria especial para trazer essa abordagem, para explicar para o pessoal de casa todos esses fatores, tudo como isso acaba influenciando na nossa vida, a dor emocional. Convido o senhor, então, para assistir conosco, o pessoal de casa também. Vamos lá? Vamos lá. É comum buscarmos um médico quando a dor surge. Para os mais prevenidos, fazer sempre os exames regulares garantem melhor conhecimento do corpo e suas necessidades. Mas quando a doença é silenciosa, ou quando não se sabe exatamente de onde vem a dor, as respostas parecem simplesmente sumir.
Atentos aos sinais que são a chave para tantas perguntas, especialistas da medicina em diferentes áreas concordam em um ponto: os sentimentos são também causa de grande parte das doenças. Por trás de toda dor crônica tem um componente emocional. Por mais que a pessoa seja fechada ou ela diga que não, tem. Ela é uma experiência sensitiva e emocional. Então não basta só bater o braço, bater o pé e você sentir uma dor naquela região. Tem um componente emocional. O que aquela experiência remete às experiências emocionais que você teve na infância, na adolescência, na vida adulta. Isso vai determinar a intensidade da dor. A dor física, aquela dor que você sente e que te leva ao médico. A dor emocional não, aquela dor um pouquinho mais difícil de você localizar fisicamente. Aquela dor que é no peito, que é na alma, o coração está sangrando, está dilacerado, a tristeza. São dores não localizadas. Elas vão estar por detrás, normalmente, da dor física. Quando eu guardo a mágoa, eu guardo para mim a mágoa. E aí eu não consigo digerir isso da forma adequada. O meu corpo vai encontrar uma maneira de me chamar a atenção para isso. A dor aparece. Existem muitas doenças, principalmente autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia, que o start delas está relacionado também a fator emocional. A depressão e a ansiedade são fatores emocionais que, em muitos casos, estão ligados à dor crônica, influenciando, inclusive, no modo e na intensidade que o paciente pode sentir a dor. Sinais evidentes como distúrbios do sono, da fome, irritabilidade, flutuação de humor e perda da autoestima refletem em fatores sociais, culturais, psicológicos e de comportamento. Não adianta o paciente chegar com um monte de exames, de repente, normais e eu achar que ele não tem dor. A dor dele, às vezes, pode ser de um trabalho sobrecarregado que ele não tem a capacidade de diálogo, que ele não consegue sentar com o chefe dele e conversar sobre o que deixa ele aflito, o que deixa ele limitado, capacidade dele, de repente, de produzir mais ou menos. Então, a falta, às vezes, de um diálogo, a gente chama de fator esponja. A pessoa absorve tanto as coisas para ela que isso é um fator de ordem emocional que gera dor. E de que modo podemos tentar resolver esses problemas que parecem tão simples, mas que para alguns são como um caminho sem volta? É o autoconhecimento que vai te trazer isso. Então, como você vai perceber você, conhecer você, as tuas qualidades, os teus defeitos e passar primeiro a aceitar você mesmo? Não basta usar os melhores remédios, os melhores tratamentos intervencionistas para a dor. Se você tiver um problema emocional e não tiver a coisa bem resolvida, nenhum tratamento, nenhum profissional da saúde vai conseguir dar um bom resultado para o paciente. Eu posso não ficar totalmente livre da dor, mas eu posso aprender a administrá-la. Aprender a administrá-la, doutora. A psicóloga deixou uma frase-chave aí para o meu questionamento. Esses conflitos pessoais, eles vão afetar também no tratamento, tanto no surgimento quanto no tratamento dessa dor? Antes de responder essa pergunta, essa matéria ela foi desenvolvida justamente com essa questão, né? Aprender a conviver com a dor, de uma maneira em que ela não atrapalhe tanto a sua qualidade de vida. Então, quando eu conversei com o Juraci sobre essa produção, sobre essa necessidade de levar essa informação para o paciente, ele captou com muita sensibilidade e transformou nesse material incrível que foi produzido por ele. E a Mercedes é uma psicóloga também, uma parceira que trabalha direto comigo, e eu trabalho direto com ela, então nós temos esse sinergismo. E a mensagem dela é muito clara. Se você tem dor crônica, é sinal que você tem um componente emocional, com certeza. E o que muitos pacientes nos procuram, Renata, e a gente estava conversando disso aqui agora, é porque a pessoa chega com uma carga gigante de problema físico, problema emocional, a dor que ela sente, vários tratamentos que já passou. Ela senta com você e ela te fala o seguinte: você é minha última esperança e acabou. A hora que o paciente fala essa última esperança, até a minha abordagem terapêutica já muda, porque é uma paciente que ela tem
um primeiro ponto, que é a questão emocional. E quando nós paramos para conversar sobre essa questão emocional, a gente vê que são problemas muito simples de se resolver. Que a grande maioria é isso, é o problema diretamente relacionado ao convívio, ao relacionamento. As mágoas que vão se acumulando, os perdões que são gerados da boca para fora, mas não de dentro para fora. Isso faz toda a diferença. Tem muitos casos, por exemplo, infelizmente, existe um índice muito alto de adultério, por exemplo, no Brasil. E tem muitas mulheres que acabam aceitando, perdoando essa situação. Mas pensa na cicatriz que é gerada, porque a mulher ela acaba sendo criada, desenvolvida, para constituir uma família, uma referência de fidelidade, uma referência de mulher. E quando isso é quebrado, isso gera muito transtorno de aceitação, de autoestima, de relacionamento, de confiança. E uma vez quebrada essa relação, ela é muito difícil de ser reconstruída. Mas daí entra outros problemas associados. Ela tem o patrimônio familiar, o patrimônio de relacionamento de pessoas, de amigos, o grupo de amigos. E como se dissolver disso tudo? Acaba aprendendo. É muito difícil. O senhor fala um pouquinho mais depois do assunto, depois do nosso break, né? Pausa rápida. Você de casa não saia daí, estamos falando sobre dor emocional. Já já estamos de volta. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já estamos de volta falando sobre dor emocional, recebendo o especialista em dor crônica, Dr. Gabriel Longini. Mostramos, né, doutora, ali que há um trabalho em equipe de conscientizar, de descobrir ali por trás daquela dor física qual é a dor emocional, que o paciente ele precisa se dedicar a conviver com aquela dor, tratando um pouco das questões sentimentais. E a dor crônica, ela está ligada, então, pode estar ligada diretamente a fatores emocionais. Temos estudos que apontam que os índices podem ser ainda maiores do que os fatores físicos, por exemplo. Muito bom. O principal estudo referente a isso é o conceito de dor crônica, Renata. Dor crônica é uma doença. Começa por aí. Então, como qualquer doença, ela tem que ter um tratamento, concorda? Quem tem pressão alta, por exemplo, se tomar o remédio certinho, controla a pressão. Mas se tiver um estresse, a pressão sobe. Mesmo tomando o remédio, tem risco de ter AVE, que é o famoso derrame, tem risco de ter infarto e tudo mais. Então, é uma doença que você tem um controle, mas ela tem as áreas também de gap, as áreas que fogem um pouquinho do controle. Então, a dor crônica ela é uma doença e dor crônica é considerada aquela dor que atrapalha a sua qualidade de vida por um período igual ou superior a 6 meses. E ela tem um componente físico e emocional. Então, não é só bater o pé, meu pé está doendo daqui em diante. Não. O que vai determinar a intensidade da dor são as experiências emocionais que você teve ao longo da vida. Por exemplo, eu posso vir aqui bater minha mão e falar, nossa, não dói. Mas você que está em casa e nos assistindo pode vir bater a mão e falar, nossa, mas dói, do mesmo jeito que bateu. Por que tem isso? Essa diferenciação de intensidade de dor. Pela carga emocional, pelas experiências que você vivenciou ao longo da sua vida, principalmente na infância. Então, respondendo a sua pergunta, a maioria das dores crônicas miofasciais, vou dar alguns exemplos, fibromialgia, síndrome miofascial, algumas doenças autoimunes, como as artrites, elas têm uma origem de componente emocional, de traumas, lá na infância. Então você pensa o seguinte, o que acontece muito na infância? Quantos amigos nós temos ou quantos conhecidos a gente tem de que os pais se separaram na infância? Você imagina esse rompimento? Esse é um trauma emocional e isso vai gerar uma repercussão, não naquele momento, mas lá na frente para aquela criança, que no caso vai ser um adulto. E isso é um exemplo muito pequeno, mas tem tantos outros. A gente estava conversando agora há pouco, não é mesmo? Trauma moral, quantas pessoas são agredidas moralmente. Ah, você não vai dar certo na vida. Ah, você não é nada. Ixi, você não tem futuro. Ou xingamentos. Traumas físicos, quantas pessoas apanharam. O trauma físico tem um estudo muito legal publicado pela New England, que ele compara as pessoas que têm dificuldade de chegar no chefe para conversar sobre o trabalho e por que tem essa dificuldade.
porque foram crianças que apanharam durante a infância e têm essa dificuldade de relacionamento, de conversar sobre o problema. Então acaba tendo também esse trauma emocional. E quando você consegue mostrar para essa pessoa, de repente, que ela não vai mais apanhar, que ela pode sentar e conversar, a pessoa começa a ter um desempenho melhor. Às vezes a dificuldade não pode estar aí, doutora, a pessoa identificar que por trás ela tem uma dor emocional, de repente para o pessoal que está em casa, para se conscientizar de que precisa buscar essa ajuda, buscar esse tratamento, esse acompanhamento multidisciplinar. Quais seriam os principais sintomas físicos, por exemplo, para eu identificar e reconhecer que eu tenho uma dor emocional que pode estar trazendo aquilo? O principal sintoma é você aceitar, né? Geralmente, quem não aceita é porque ele tem alguma coisa escondida ali, um fiozinho desencapado ao longo da vida. Então, a primeira coisa que fala, você precisa ir no psicólogo. A pessoa, não preciso. É um primeiro sintoma. Da parte médica, falando da parte clínica, existem algumas avaliações que a gente faz em consultório. Um questionário chamado SF36, que a gente avalia a qualidade de vida do paciente, a questão emocional dele. Durante o exame físico, se ele fecha os olhos e a pálpebra fica fasciculando, mexendo, isso é um sinal clínico também relacionado a um quadro de ansiedade, pode precisar de um apoio psicológico. Contraturas musculares que nós chamamos de tender points. Não é o trigger, que é um pontinho, mas tender. Tender é quando você tem bandas musculares inflamadas, também é relacionado a isso. Quando o paciente está dormindo e o acompanhante dele, ou ele mesmo percebe que, nossa, eu acordei cansado, a minha boca, a minha mandíbula está pesada. Ele fica rangendo os dentes, ele fica fazendo apertamento. Também são sintomas que precisam de uma orientação psicológica, sim. E o tratamento de dor crônica não tem como acontecer sozinho. Não existe cura para a dor crônica. A dor crônica é uma doença, tem tratamento com uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, médico, fisioterapeuta, os familiares em casa vão colaborar de maneira direta. Como? Sabendo o que é a doença e ajudando o paciente a conversar sobre isso. Muito bem, doutor. Infelizmente, nosso tempo é curto. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez por estar aqui conosco. Tem algo para complementar e dizer para o pessoal de casa? Dor crônica tem tratamento. E todo tratamento depende muito do seu empenho, da sua fidelidade a usar as medicações e tudo que é prescrito. Não é nada fácil, mas é muito importante a pessoa conhecer esse lado emocional. Olhar no espelho, trabalhar com motivação, com gratidão. Isso é um ponto inicial para começar o tratamento da dor. Acreditar, pensar diferente, pensar positivo, faz toda a diferença no dia a dia. E aquela história de que, mas isso é muito difícil mudar, depende de você. Se você começar a mudar o seu dia a dia, o seu comportamento em pequenas ações, fará toda a diferença. Eu tenho um exemplo muito clássico. Quando o telefone quebra, você pode falar, poxa vida, quebrou meu celular. Ou você pode simplesmente virar e falar, nossa, quebrou meu celular, tranquilo, vou mandar arrumar. Ou se não, quebrou meu celular, um dia de folga. Então são comportamentos que fazem toda a diferença na prevenção da dor. Para encontrar o doutor Gabriel hoje? Então, nós estamos localizados ali na Avenida Marechal Deodoro, próximo ao Hospital 9 de Julho. E tem um contato que vamos disponibilizar aqui na Barra também, que é telefone, WhatsApp, a equipe pode contactar. Muito bem, agradeço, doutora. Agradeço a você de casa que sempre nos acompanha na tela da SIC TV. Um ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau!